Uma mulher pode ser pastora? Essa é uma pergunta polêmica que tem colocado as denominações cristãs em lados diferentes. A maioria das denominações cristãs tradicionais, sejam as históricas, sejam as pentecostais, entendem, né, a maioria, as mais tradicionais eu quero dizer, entendem que a mulher não tem espaço no ministério pastoral. E entre tantos argumentos, por exemplo, eles afirmam que no Velho Testamento não existe a figura da sacerdotisa em Israel. Os sacerdotes eram homens. Ou os levitas também eram homens, aqueles que cuidavam do serviço religioso no templo. Passando para o Novo Testamento, eles afirmam, por exemplo, que os 12 apóstolos de Jesus eram homens. E quando Judas se suicidou e teve que substituí-lo, foram 2 homens apresentados para substituí-lo e no final um deles, Matias, o substituiu. E além dessas evidências do Antigo Testamento, da figura de Jesus, os que são contrários ao ministério pastoral feminino dizem que nas cartas de Paulo, quando se fala da liderança do pastor, presbítero, bispo, né, que são termos sinônimos, se trata sempre da figura masculina. O bispo seja marido de uma mulher, cuide bem da sua própria casa, como está lá em 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, como nós vemos a figura dos anciãos no livro de Atos, são sempre homens, e por aí vai. Então, quem é contra o ministério pastoral feminino entende que não existe base bíblica para isso e que a liderança eclesiástica no Novo Testamento ou sacerdotal no Antigo está sempre ligada à figura do homem. Agora, vamos problematizar um pouco essa posição. Quem defende que a mulher não pode exercer o pastorado afirma estar bem fundamentado diretamente na Bíblia. Mas aí nós temos um problema. Nós podemos defender muitas coisas contraditórias baseadas na Bíblia. E eu vou dar aqui um exemplo para você. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 34 e 35, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: que as mulheres estejam caladas na igreja. E se querem aprender, interroguem em casa os seus maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então vamos lá. Paulo está dizendo que as mulheres estejam caladas na igreja. Então eu perguntaria para todos aqueles que dizem se fundamentar literalmente no Novo Testamento, especialmente, para condenarem o pastorado feminino. Nas suas denominações, isso é literalmente praticado? Porque se for literalmente praticado, a mulher não poderia sequer participar do ministério de louvor. Porque para participar do ministério de louvor, ela não pode ficar calada, ela tem que abrir a boca. E aqui, se nós formos pegar ao pé da letra o que Paulo escreveu, a mulher não poderia falar nada, não poderia sequer fazer uma pergunta numa aula bíblica, teria que fazer pergunta para o seu marido em casa. Então, eu começo a problematizar essa posição questionando o seguinte: nós não estamos diante de um cenário cultural que exigia essa posição lá no primeiro século, especialmente dentro do contexto judaico? E se nós formos trazer isso ao pé da letra, nós estamos desconsiderando toda a evolução que nós tivemos, especialmente no Ocidente, em relação à figura da mulher? Se você for se voltar para o texto sem considerar o fundo histórico, de maneira literal e, digamos, até de uma certa forma fundamentalista, você vai ter que aplicar isso aqui ao pé da letra. Senão você vai ser um fundamentalista meia boca, pela metade.
E tem uma passagem similar do mesmo Paulo em 1 Timóteo 2, 11 e 12, na qual ele diz: a mulher aprenda em silêncio, não permito que a mulher ensine. Então veja, se fôssemos levar ao pé da letra o que está escrito, aí os nossos irmãos que não aceitam pastorado feminino, igreja presbiteriana, os batistas, Assembleia de Deus e etc., a mulher não poderia sequer ser professora de escola dominical, não poderia ensinar criança, não poderia ensinar ninguém. Teria que ficar calada dentro da igreja. Agora, vamos olhar outras passagens do Novo Testamento. A quem Jesus apareceu primeiro quando ele ressuscitou? Foi a Maria Madalena. Para que ele apareceu a ela? Uma das funções óbvias, uma das razões óbvias, é para que ela divulgasse a ressurreição. Não é isso uma pregação? Não era essa a pregação apostólica, a ressurreição de Jesus? Não foi por isso que quando Matias entrou no lugar de Judas, né, foi exigido que o substituto, né, o candidato a substituto de Judas, tivesse que ter visto Jesus ressurreto, entre outras coisas? Então não era uma pregação? Segundo, lá em Romanos 16, 7, fala de uma mulher chamada Júnia. E lá está escrito que ela se distinguiu entre os apóstolos. Ela poderia, né, ter sido alguém distinta entre os apóstolos, mas não necessariamente alguém com ministério apostólico. Mas isso também pode ser entendido como o fato dela ter sido apóstola. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, entende assim, traduz assim. Falando do companheiro que é citado junto com ela, a Bíblia de Jerusalém fala que eles eram apóstolos exímios. Então, opa, já existe um ponto de controvérsia. Mas vamos não considerar essa passagem como definitiva, porque existem diferentes interpretações sobre tanto a tradução como se Júnia era uma mulher ou se era um nome masculino. Tudo indica que era um nome feminino. Mas, por exemplo, em Atos 18, 26 está escrito que Priscila, junto com seu esposo Áquila, e quase sempre Priscila é mencionada antes de Áquila, isso na linguagem bíblica não é casual, tem uma razão, diz que ela, com o seu esposo Áquila, declararam mais precisamente o caminho de Deus a Apolo. Então o que ela estava fazendo? Ela estava ensinando. Então vejam que existe, obviamente, um ponto de contradição entre ela estar ensinando, um grande homem que foi Apolo, e Paulo não ter dito que aquela mulher não pode ensinar. A gente precisa analisar essa tensão. E mais contundente para mim a respeito disso é quando Paulo diz em Gálatas 3:28 que em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. Então Paulo está trazendo a igualdade entre um escravo, um livre, um homem, uma mulher, um judeu e um grego. Aí você fala, tá, o que a gente faz então com as passagens que Paulo praticamente proibiu a mulher de fazer qualquer coisa dentro do culto, já que ela não poderia falar? É preciso analisar os dois grupos de referência. É óbvio que elas não estão dizendo a mesma coisa. Quando um judeu nascia no 8º dia, quando o 8º dia de nascimento de um judeu era um sábado, ele estava diante de um dilema. No sábado eu não posso trabalhar, mas eu tenho que circuncidar essa criança. O que ele fazia? Ele quebrava um mandamento em prol de outro. Ele circuncidava a criança e quebrava o sábado. Nós estamos aqui diante de referências que estão dizendo coisas opostas. O que eu faço então? A forma mais honesta de entendermos essa questão do meu ponto de vista é: existia um contexto cultural no primeiro século que levou Paulo a escrever essas coisas. E era assim que as coisas funcionavam lá atrás na cultura judaica. Agora, quando o mesmo Paulo diz que não existe diferença entre homem e mulher em Cristo, ele está trazendo um conceito muito superior ao seu contexto cultural.
Então, o não haver homem e mulher em Cristo traz uma igualdade absoluta entre os dois sexos. E sendo assim, não existe razão alguma para que uma mulher não possa exercer o pastorado. Então veja, nós estamos diante de um conceito muito maior, que é a igualdade de todos em Cristo, e diante de referências que, ao meu ver, estavam tratando de situações culturais que tinham aquela determinação, tinham aquela configuração. Assim como havia escravidão e hoje não há mais. Assim como havia uma diferença forte entre judeus e não judeus e hoje nós não entendemos mais assim. Da mesma forma, eu penso que a diferença entre homem e mulher foi simplesmente extinta em Cristo. E sendo assim, não há razão para nós não aceitarmos o pastorado feminino. Então, aqueles que se fundamentam em certas passagens de Paulo para não aceitar o pastorado feminino deveriam, se acham que estão cumprindo a Bíblia, fazer tudo o que está escrito lá. E aí, meus queridos, vocês vão ter problemas sérios. Então, tenham coragem de se posicionar, porque ser fundamentalista pela metade não dá certo. Um abraço.